Fala pessoal, vocês estão aqui no canal Turbilhão Futebol Feminino. Hoje nós vamos gravar um vídeo especial aqui para vocês que nós vamos avaliar os resultados da Copa do Brasil Feminino 2025. A Copa do Brasil finalmente está de volta. Ela estreou ontem, né? Tivemos alguns jogos, hoje tem mais três. Então desses últimos três jogos eu vou fazer uma projeção do que eu imagino que vai acontecer. E eu não consegui acompanhar os jogos, então eu vou falar baseado no que esses clubes fizeram na A3, nessa primeira fase, é só pelos clubes que jogaram o Brasileirão A3. E baseado nisso, eu vou trazer aqui as análises para vocês. Espero que ninguém fique magoado com nenhum tipo de análise. É uma análise totalmente feita por uma pessoa que acompanha futebol feminino. Nada mais disso, não sou profissional jornalista de comunicação, né? Assim, eu sou profissional de comunicação, mas não trabalho disso, não vivo disso. Então, aqui a página é feita por amantes do futebol feminino e estamos fazendo essa análise aqui para vocês e estamos movimentando nosso canal no YouTube. Aproveita então aí, deixa o like, se inscreve e deixa um comentário aí de que você achou do começo da rodada. O primeiro confronto foi entre Docimel da Bahia e Iape do Maranhão. Vitória do Docimel, acho que era esperado sim, porque o Docimel é um dos times que ainda tenta vaga. Tá nas quartas de final, né, pra vaga na Série A2 do Brasileirão 2016, 2026, ó, eu querendo voltar no tempo, 2026. E enquanto o IAP fez uma competição muito fraca, né, na A3, não conseguiu ser o IAP que já foi em alguns anos anteriores. Infelizmente esse ano foi um ano mais fraco e a vitória era completamente esperada. Já no confronto UDA versus Curitiba, nós tivemos a vitória do Curitiba nos pênaltis. Quando eu vi a tabela de classificação, vi os duelos, eu falei, bom, esse aqui é o duelo mais equilibrado, e realmente foi, né? Deve ter sido um jogo muito duro. São duas equipes fortíssimas, que ambos tinham condições de avançar e fazer bonito frente aos times da A2, porque agora, se eu não me engano, os classificados daqui vão enfrentar os times da A2. E era isso mesmo, não tem muito o que falar. O Curitiba é um projeto muito bom, assim como o DA, e eles tendem a cada vez mais crescer no futebol feminino. O atual presidente da CBF disse que vai investir, né, no futebol feminino, e se tem dois clubes que podem crescer com esse investimento, eu garanto que esses dois clubes têm grandes chances de fazer parte desse projeto novo da CBF. Esperamos que seja uma verdade também do atual presidente, né? Misto da Paraíba e Operário do Mato Grosso do Sul. Vitória do Operário. Hoje eu fui no Instagram do Operário e como elas estão felizes. Que coisa bonita, que coisa legal que elas fizeram ontem. Saíram vitoriosas, foram pra praia. E é um projeto muito bacana. O Operário é um time muito legal de acompanhar. Infelizmente a gente não tem tanto acesso assim, mas o pouco que a gente tem, a gente consegue ver que é um projeto que tenta, que vai bater nas traves muitas vezes, mas é um projeto sério. E ontem conseguiu, né, dar um passo aí, avançar nessa Copa do Brasil, que é muito importante para o time, muito importante para as meninas. Enquanto o misto fica no caminho mais uma vez. A gente sempre espera um pouquinho mais e não tá vindo ainda, mas é um projeto que está sempre representando a Paraíba. Acho que com certeza deve ser o maior campeão paraibano, se não for, tá ali entre os maiores. E dessa vez deu Operário. Ceará versus Rolim de Moura. Cara, aqui eu classifico como a grande zebra ou surpresa da competição. Eu não gosto do termo zebra, porque futebol é jogado. Eu gosto do termo surpresa. Isso aqui foi uma surpresa. Eu não esperava que o Ceará fosse eliminado na primeira fase. E cara, que bacana é ver isso. Parabéns, Rolim de Moura.
que vocês consigam cada vez mais resultados positivos e tragam mais resultados e que a gente consiga acompanhar mais. Hoje eu entrei no Instagram de vocês. Vi que ainda é um Instagram pequeno, mas eu espero que vocês cresçam, que tragam mais patrocinadores, que tenham mais visibilidade e que vocês consigam surpreender cada vez mais, porque o futebol é maravilhoso por causa disso. O que vocês fizeram foi incrível. Eu espero que cada vez mais vocês consigam coisas incríveis nesse esporte tão maravilhoso que é o futebol. Realidade Jovem versus Recanto da Criança. 5-0, a maior goleada da competição. E cara, eu assisti o Realidade Jovem esse ano, em um jogo Realidade Jovem e Palmeiras, pelo Paulistão. E foi a melhor partida que eu vi de uma goleira esse ano aconteceu no jogo do Realidade Jovem. O que a goleira do Realidade Jovem pegou foi algo absurdo. Podia ter sido 6-0 pro Palmeiras, mas foi 1-0 porque a goleira tava numa inspiração que, olha, eu vi, nossa página fez um post falando, mas eu vi que várias páginas fizeram um post ressaltando essa goleira. Eu diria que esse ano eu vi duas grandes atuações de goleiras. Uma foi da, se eu não me engano, Renata da Juventude, que eu tô tentando lembrar o jogo, mas eu não tô conseguindo lembrar. E essa partida dessa goleira do Realidade Jovem, que agora eu esqueci o nome, cara, que bosta, minha memória falhou. Bem na hora que eu tô gravando o vídeo, mas Realidade Jovem é um projeto muito bacana aqui de São Paulo. Eu sei das dificuldades, mas é um projeto histórico, fruto de um projeto, de uma coisa muito bem equilibrada. Enquanto o Recanto da Criança, acho que já esteve, né, recentemente na Série A2, encerrou o calendário nacional. Pindamonhangaba, não, Pinda, né? Eu tenho mania de falar Pindamonhangaba por causa do Raul Gil, mas Pinda versus São Raimundo. O São Raimundo, quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Eu acompanho o São Raimundo há algum tempo e eles estão sempre chegando. E eu acho que falta alguma coisinha ali. E quando eles descobrir, o São Raimundo vai avançar. O São Raimundo vai avançar. Vai conseguir ser a referência, uma das referências do futebol do norte do país. Porque o São Raimundo está sempre figurando. E os detalhes estão tirando o São Raimundo de grandes conquistas. E quando eles descobrirem isso, comissão técnica, dirigentes, elenco, o São Raimundo vai dar voos muito alto. E isso o Pinda fez, né? Conseguiu avançar. O Pinda e o Realidade Jovem, inclusive, foram eliminados na primeira fase do campeonato. Estavam no mesmo grupo e foram eliminados na A3, né? E agora, representando o futebol paulista, avançaram para a segunda fase da Copa do Brasil. Cara, eu vou falar pra vocês que, eu posso estar muito enganado, mas aqui, nesse time aqui, o Brasil de Farroupilha, está da Série A3 um dos melhores projetos. Falta um detalhe, falta um estalar de dedos para descobrir o que falta pro Brasil de Farroupilha conseguir chegar na A2, chegar no A1. Eu posso estar muito errado, porque eu não tenho tanto acesso assim, mas do que eu vejo, o Brasil de Farroupilha tem um projeto muito parecido com Juventude. E quando conseguir eles entender o que falta, elas vão avançar. Porque é incrível, um projeto muito bacana de acompanhar. É um projeto que eu já acompanho há mais tempinho também. E eu gosto muito de acompanhar. O Toledo, infelizmente, mais uma vez não conseguiu avançar. Afinal, gente, vocês têm que entender assim, quando há um confronto de duas equipes em mata-mata, um time avança e outro não. Hoje foi o Brasil, amanhã pode ser o Toledo, mas o Toledo eu entendo que há ainda muito o que melhorar, tá bom? E antes de eu ir para os próximos jogos, eu quero dizer assim, quando eu falo que eu acompanho, que eu vejo, não é que eu estou perto, não é que eu fale com atletas, com dirigentes, comissão técnica, é o que eu vejo no dia a dia. Eu vejo um atleta postando um story treinando, eu vejo um atleta que está dentro de uma piscina, eu vejo fazendo recuperação física, enquanto o outro está dentro de um balde. Eu vejo um atleta que
tem um segundo emprego, enquanto outra já tem uma condição de viver do futebol, né? Não viver para o futebol, para o futebol, mas viver do futebol. Então, são essas coisas assim que eu falo, pô, esse projeto é bacana, porque o futebol feminino, todos nós sabemos, ele tem um grande problema que é a falta de investimento. E eu não posso cobrar de um time que mal consegue pagar as dívidas, ter uma folha salarial justa, cobrar estruturas fenomenais. Mas quando eu vejo que o time, mesmo com aquele arroxo salarial, aquela questão de austeridade para manter um projeto e consegue dar resultado, faz um social media legal, dá toda assistência alimentar, toda assistência tem profissionais de fisioterapia, nutricionista e etc. Pô, isso aqui tem que ser exaltado, sabe? É, porque a gente sabe da dificuldade. Aqui ninguém que acompanha o futebol feminino acha que é uma mil maravilha. Nem todo time tem grandes condições. A gente vê dentro dos próprios times considerados G12, nós nós vemos problemas diariamente. Tem time que quando tá na primeira divisão monta projeto, quando cai pra segunda divisão no masculino, o primeiro lugar que ele corta é no feminino. Enquanto um time como o Brasil de Farroupilha, mesmo não estando na elite do futebol nacional, ele mantém o projeto de futebol feminino. O São Raimundo, o Vila Nova, o próprio Vila Nova, que foi eliminado por esse grande Atlético do Piauí, que está fazendo uma campanha incrível, tem uma atacante maravilhosa jogando lá, se eu não me engano, ela é até artilheira do A3, eu esqueci o nome dela também. Bom, vocês podem perceber que hoje eu estou esquecendo bastante o nome. Mas assim, pô, são times que existe o masculino, existe o feminino, eles não estão na elite do masculino, eles não têm necessariamente a obrigação de manter esse projeto feminino, e eles estão lá mantendo, eles estão tentando incentivar. Então, tipo, dão condições. Eu sei que tem problema, pô. Imagina, se Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos tem problemas, imagina outros times, né? Então, assim, mas a gente vê que existe uma tentativa do dirigente, da própria comissão técnica, de tentar arrumar soluções, não ficar vivendo do problema. E isso eu acho muito bacana mesmo. Foi um breve desabafo, acabei falando já desse jogo aqui, Vila Nova e Atlético Piauí. E vamos pro próximo aqui. Confronto mais equilibrado aconteceu aqui, ó. Manaus passou, mas que jogo equilibrado. 7 gols é gol demais. Quando vou pro estádio ver meu time, eu prefiro que meu time faça mais gol e não tome nenhum, mas seja um grande resultado. Mas quando é um jogo bonito de se ver assim, assistindo pela TV, essas finais europeias, jogo de futebol feminino, quando meu time não tá envolvido, pô, maravilhoso. Pra quem não sabe, eu tenho um time de futebol aqui, eu não falo, eu uso meu perfil profissional, pessoal pra criticar, elogiar e cornetar e comentar, porque eu sou torcedor amendoim. Mas é bacana demais um jogo tão bom assim com gols, e parabéns ao Manaus pela classificação. Aqui, ó, vou falar desse jogo aqui. Esse jogo aqui, ele é muito bacana. Eu vou começar com o time que foi eliminado, que foi o Galvez do Acre. Ano passado eu assisti Galvez versus Acemurb, final do campeonato acreano. O Galvez ganhou de 5-0. O Acemurb, se eu não me engano, ele é o maior campeão acreano no futebol feminino. Eu comecei a acompanhar o Acemurb porque eu tava procurando atacantes, goleiras de grandes destaques, e eu encontrei a Jaqueline Brígido, que hoje tá no Rio Negro de Roraima, se eu não me engano. E eu comecei a acompanhar ali. E pô, que bacana é ver que o Galvez chegou, né? O Galvez passou de fase na A3, o Ipiranga também passou, ambos já estão eliminados. O Ipiranga segue na Copa do Brasil, né? Eliminou o Galvez. Mas esse projeto aqui é muito bom. Muito bom mesmo. E esse projeto aqui é bom. Esse projeto aqui é bom. Eu espero que continuem, que não desistam, né? Principalmente o Galvez foi eliminado. O Ipiranga agora, meu amigo, vocês vão enfrentar. Vocês estão na próxima fase, vocês vão ter um novo confronto e vocês têm que seguir tentando fazer história. Porque é isso que a gente espera. Que a gente quer ver história sendo feita. Eu tô vivo, eu quero acompanhar as histórias sendo feitas. E vocês deram um passo, parabéns ao Galvez aí. Continue o projeto e quem sabe ano que vem a gente possa encontrar vocês aí na A3
e numa Copa do Brasil. Espero que a CBF amplie mais e a gente tenha mais divisões e consiga ver mais times acrianos disputando a competição também. Prosperidade venceu o Operário. Olha, eu vou falar pra vocês que a minha surpresa negativa na A3 foi o Prosperidade. Eu esperava que elas passassem, né? Eu esperava isso delas e não aconteceu. Coisas do futebol, né? O futebol tem dessas. Mas na Copa do Brasil isso aconteceu. Eliminou o Operário do Mato Grosso. E, cara, eu não consigo avaliar o Operário. Infelizmente eu tenho pouquíssimas informações, mas o Prosperidade eu consigo. Foi o campeão capixaba ano passado. Fez uma A3 razoável. Eu esperava mais, confesso, já até confessei várias vezes. E agora avançou. Vamos ver como vai ser na próxima fase. Ipojuca versus Atlético Baiano. Passou o Ipojuca. O Ipojuca, que esse ano foi uma cidade que eu conheci. Infelizmente não tive a oportunidade de ir no estádio deles, né? Conhecer. Eu acho que talvez o time não tivesse nem se apresentado pela data que eu fui. Mas eliminou o Atlético da Bahia, que vai disputar o Campeonato Baiano ainda, porque o calendário nacional do Atlético Bahia acabou, mas vai disputar na minha cabeça, quarto ou quinto torneio estadual mais difícil do Brasil. Em nível de dificuldade, fica nessa posição aqui. Se bobear, fica até numa terceira posição, mas aí eu teria que fazer uma análise mais profunda. Mas fico feliz em saber que o Ipojuca passou. Parece ser um projeto muito legal também. E agora vai ganhar uma nova oportunidade de mostrar o projeto aí para o Brasil. Para quem acompanha o futebol feminino, é sempre uma grande oportunidade. E vamos para o time que vem mais fazendo história no futebol brasileiro esse ano, o Juventude. Vem fazendo história, pelo menos dentro do futebol sergipano. O Juventude já tá na história, assim, né? Eliminou o Tarumã e está na próxima fase. Os confrontos que ainda faltam são esses três aqui. Eu vou dizer quem eu acho que são os favoritos e por quê. Tonaluzio e Crespon vai ser um duelo que o detalhe vai decidir. Detalhe. Por quê? Crespon já figurou entre os grandes times. Ano passado nós recebemos dentro do nosso perfil uma denúncia de algumas ex-jogadoras sobre atraso salarial. Houve um posicionamento do Crespon e posteriormente a isso nós não acompanhamos, até porque a página mudou um pouquinho um entendimento de como nós iríamos funcionar. O Tunaluso é um time do Pará que vem tentando aí surpreender. Então eu acredito num jogo equilibradíssimo. E aqui nos outros dois jogos nós temos Criciúma versus Pérola Negra e Itabirito versus União. Meus favoritos, Pérola e Itabirito. Por quê? Vou explicar para vocês. Pérola é um grande projeto. É um projeto muito bacana de assistir. Inclusive esses times aqui, ó, esses dois aqui, ó, vão decidir uma vaga para a Série A2. Um desses dois aqui estarão na Série A2 2026. O Pérola é um projeto muito bacana. É um projeto do Rio de Janeiro que tende a ser favorito contra o Criciúma. Pelo projeto mesmo. Eu bato assim e falo, se falar pra mim, Caio, Criciúma ou Pérola? Eu falo Pérolas. E o Itabirito pra mim é o time mais forte da A3. Vai se classificar? Vai subir? Não sei. Mas se eu tivesse que apostar, como apostei com o pessoal aqui do Turbilhão, eu apostei no Itabirito. União é forte? União é forte. Mas União teve problemas. Não cabe a nós falarmos sobre problemas. A página Futebol Feminino Brasil, se eu não me engano é esse o nome, colocou. O União se posicionou, depois teve uma reportagem no G1. É um problema que não cabe a nós. Queremos que se resolva, queremos que deem as melhores condições do futebol feminino.
mas não cabe a nós. Mas hoje eu aposto então em Itabirito, Pérolas Negras e Tunaluso. Vou errar? Vou acertar? Não sei, mas eu quero que você se inscreva, deixa o like e tamo junto. Valeu? É nóis.